Olá, amigas e amigos de todo o Brasil. Está começando mais um encontro de reflexão e aprofundamento. É o nosso ponto 3. E hoje o nosso assunto é uma realidade muito séria: bullying. O termo em inglês que significa intimidação vem se tornando cada vez mais conhecido como uma forma de abuso psicológico. Na verdade, ele vai um pouco mais além. Trata-se de qualquer forma de maus-tratos psicológicos, emocionais, verbais ou até mesmo físicos, que são produzidos entre pessoas de forma frequente por um longo período. E isso não acontece somente nos contatos e relações presenciais. Também acontece nos ambientes digitais, o cyberbullying. Uma pesquisa da Microsoft sobre o índice de hostilidade online, realizada em 32 países e divulgada em fevereiro deste ano, aponta que cerca de 43% dos entrevistados nessa pesquisa estiveram envolvidos em incidentes de bullying na internet. O levantamento mensurou o comportamento e a percepção de adolescentes entre 13 e 17 anos e adultos de 18 a 74 anos na internet. O Brasil atingiu os mesmos 72% computados na pesquisa do ano anterior, e 43% alegaram envolvimento em incidentes de bullying. E para nós conversarmos sobre este assunto, eu recebo de forma remota, aqui no nosso programa, Herbert Emílio Araújo Lopes. Ele é advogado e professor universitário. Professor, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui conosco. Arthur, eu que agradeço o convite, mais uma vez, para debatermos um pouco e esclarecermos alguns pontos voltados a esse tema. Muito obrigado. Ótimo. E também recebo Marina Almeida. Ela é psicóloga clínica e escolar, é pedagoga especialista, psicopedagoga, neuropsicóloga, e ela também é psicoterapeuta e consultora em educação inclusiva. Marina, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui nessa conversa. Eu que agradeço a colaboração. Para mim é muito importante falar sobre isso. Ótimo. Já então nós vamos iniciar a conversa com os nossos convidados, mas antes eu tenho aquele recado para você que nos acompanha. Primeiramente é de agradecimento. Sim, obrigado porque você nos ajuda a chegar a tantos lugares do nosso Brasil, fazendo o ponto 3 aqui na programação da TV Pai Eterno, e também convidar você que ainda não faz parte desta família dos Filhos do Pai Eterno a ligar para nós no 62 3506 9800 e se cadastrar. Isso, faça parte. Você pode também acessar o nosso portal na internet, o 62 3506 9800. Desde já, muito obrigado e que a sua vida seja repleta das bênçãos do Pai. Vamos lá então começar a nossa conversa. Bullying, cyberbullying, as consequências, né? Esses termos que, embora sejam termos ingleses que nós trazemos para a nossa realidade, estão aí marcando, né, com um contingente bastante alto a vida dos brasileiros. Eu gostaria de começar então com a participação, a colaboração da Marina, sobre quais efeitos, né? Eu já disse um pouquinho também na introdução do que é o bullying, mas acho que é importante também alargar essa compreensão e quais os efeitos que ele causa na vida daqueles que sofrem. Então, primeiro eu acho que assim, vamos ter que conceitualizar, porque a gente está com o empréstimo, né, da língua do bully. Bully vem do inglês, quer dizer valentão. Então, bullying é o ato da valentia. Nós não conseguimos traduzir, de fato, o tamanho da proporção que representa essa condição idiomática. Os primeiros estudos vieram da Noruega, e ao longo dos anos, todos os países começaram a considerar isso como um fenômeno comportamental abusivo. Então, é um ato
de infligir ao outro sofrimento físico ou emocional, né? De uma forma aparentemente sem motivo. Só que, na realidade, o motivo está exatamente na pessoa que inflige o bullying ao outro, né? Porque é como um mecanismo de projeção, né? Eu vou atacar um aspecto da personalidade, um aspecto cultural, pode ser a etnia, pode ser uma deficiência ou uma competência, como beleza, inteligência, né, sucesso. Não são só os aspectos que não são aprovados socialmente, mas aspectos também, às vezes, invejados, né? Condição da mulher, né? Então, tem uma sequência de comportamentos que vão desde uma humilhação, né, a um ataque de uma ofensa direta, né, na escola, e que é o fenômeno mais colocado e visto, né, com grupos de adolescentes, geralmente o ato de fazer o bullying, né, ele nunca vem sozinho, né? Geralmente ele está junto, né? Porque tem o efeito que a gente chama de reproduzir o comportamento do modelo de quem começa a atacar o outro, né? Então, este efeito de reprodução de comportamento, que é o perigo para o bullying, né? Quando começa é um efeito em cadeia que começa o ataque, né? No ciberbullying, a gente vai ver isso também, só que nós vamos ter algumas diferenças de um ataque na realidade para um ataque online. Então, como é que funciona offline e como é que funciona online? Offline, né, eu tenho um grupo de adolescentes que vão, por algum motivo, começar a fazer um ataque a uma condição religiosa, já que a gente está no canal religioso. Então, essa forma, né, desrespeitosa começa com apelidos, né, diminuir aquela pessoa por uma condição dela acreditar numa doutrina, numa fé, num comportamento religioso, e aquilo começa a se tornar insistentemente, de uma forma frequente, levando a pessoa a começar a ter dúvidas em relação àquilo. Como ela é uma pessoa mais frágil, geralmente, né, o ataque geralmente vem para alguém que está numa condição mais de fragilidade emocional, mais tímido, por exemplo, né? Uhum. Então, esses ataques frequentes começam a rebaixar a autoestima, né, a pessoa ter dúvidas em relação ao que ela acredita, né, se isolar socialmente, né? Nós não temos ainda, né, infelizmente, na maioria das escolas e às vezes nas próprias famílias, o que a gente chama de situação protetiva, né? Onde tem um adulto que aquele adolescente ou que aquela criança possa confiar e contar, porque geralmente não é levado muito a sério. Que isso? Não leva a sério, não é uma brincadeira, tá zoando você é muito milindroso ou milindrosa, né? A diferença é a intensidade e a frequência, né? Ou de uma brincadeira, né? E de uma intensidade para, de fato, destituir você daquele lugar de uma forma desrespeitosa e violenta. Uhum. Então, esse é o bullying que a gente considera o real. O ciberbullying é diferente, porque ele é um pouco pior, porque existe a proteção do anonimato, né? Também anonimato aí, porque na maioria das vezes, né, há um rastreio do ID, né? Hoje a gente já tem mecanismos aqui no Brasil de denúncia, como o Safety Net, né, que você pode denunciar os seus ataques ciberbullying, né? E é rastreado o ID desse computador até a localização. Temos também na Polícia Federal hoje, acho que o doutor pode até esclarecer depois outros dispositivos de direitos. No ciberbullying, os ataques são muito mais intensivos, porque eu estou na condição de anônimo,
né? E quando eu estou na condição de anônimo, eu posso ir até a minha barbárie humana, né? Porque é como se eu tivesse liberado de qualquer filtro moral e ético, né? Então, lá é a terra de ninguém, né? A gente diz que a internet é a terra de ninguém, exatamente porque as pulsões mais primitivas ficam que meio que autorizadas eu fazer qualquer coisa, mesmo que seja, de alguma forma, cruel, né? E cruel, esse cruel bem do tipo bárbaro, né? Que nos assombra nas atitudes quando a gente se aproxima desses fenômenos que têm acontecido, né? Como os fenômenos dos ataques de ódio, por exemplo. Sim. Você trouxe diversos elementos importantíssimos aqui para a gente começar a nossa reflexão, aprofundamento, né? Entendendo primeiramente esse fenômeno, e já nos deu aqui também o link para a gente ter a participação do professor Herbert, que é exatamente que dispositivos legais nós contamos, né? A Marina trouxe também aí um fenômeno protetivo, né? Ou seja, daquelas pessoas que estão por perto, seja da família, um aconselhamento terapêutico, as relações, mas também tem aquilo que precisa ser visto do ponto de vista legal, né? O que nós podemos trazer do direito, né, da lei, para essa realidade do bullying? Bom, Marcos, conforme a professora Marina falou, é uma situação que me chama muito a atenção, a realidade que o digital tem adentrado na seara jurídica, na seara do direito. Quando nós debatemos esse tema, a priori, o bullying, achei interessante o conceito que a professora trouxe, na questão de significar o valentão. Quando nós levamos ao campo do cyberbullying, ali estoua-se essa situação de valentão, porque na realidade o que ocorre é uma covardia. Ele entende que aquele campo da internet é um campo de anonimato e que ali não teria, então, sanções, que o Estado não alcançaria com o seu poder jurisdicional, então, alguma sanção, o que a gente entende como uma questão tipificada no Código Penal. É interessante nós fazermos uma análise dessa situação com base no que ocorreu no Brasil com a Carolina Dickmann, que ficou conhecido depois, posteriormente, na lei em 2012, como Lei Carolina Dickmann, que foi justamente estabelecer um aumento, não é, no Código Penal referente às situações de crimes informáticos, crimes digitais. Com isso, o Brasil ele adentrou numa nova era, na era digital, e não adianta nada, pensamos, fazer uma legislação se não tiver eficiência. Ela vai alcançar a proteção realmente ao seu cidadão? A partir dessa situação, novos paradigmas, então, foram trazidos. A professora colocou e pontuou muito bem, hoje a Polícia Federal tem um aparato tecnológico cabível e possível para fazer essas investigações, e aqui em Goiânia também, nós temos hoje a Delegacia de Repressão a Crimes Virtuais, que também faz essa verificação e diligências no sentido de localizar crimes voltados na questão digital. O interessante é que quando abordamos esse tema cyberbullying, me vem à cabeça pelo menos 3 situações. A primeira delas, até numa fala do governador Ronaldo Caiado do estado de Goiás, ele falou, no ano passado, se não me falha a memória, ele trouxe ali uma palavra dos haters, né, aquelas pessoas que carregam ódio, e ele trouxe uma expressão bem interessante, ele falou assim, essas pessoas ficam no seu biombo, né, dentro dessa situação que eles tentam, através de um ato clandestino, né, proferir palavras de baixo calão e várias outras situações. Então, vem essa primeira situação dos haters. Outra situação que ocorre no campo digital, que pode ser tipificado como uma questão criminal, também seria a questão do revenge porn, né, a vingança pornográfica, em que casais finalizam ali o seu relacionamento e aquele material íntimo, muitas vezes, é disponibilizado a terceiros. O caso da Carolina Dickmann, em específico, ocorreu isso. Ela tinha algumas fotos íntimas e, se não me falha a memória, no caso em específico, ela levou o seu computador
para uma verificação, e ali houve, né, a questão de disponibilização daquela imagem íntima dela. Então, a priori, nós pensávamos que, realmente, antes dessa legislação, não tínhamos uma tipificação penal para esses casos. Hoje nós temos. Hoje eu digo com certeza a vocês que a internet não é mais um campo sem lei, uma terra sem lei. Pelo contrário, hoje, com o avanço da tecnologia no Brasil, nós temos sanções e temos meios eficazes para a proteção do cidadão também no meio digital. Não adiantaria nada, como eu falei para vocês, se tivéssemos apenas a legislação sem os meios para alcançar essa finalidade. E outro tema também que me chama a atenção dentro dessa questão, das práticas de cyberbullying, muitas vezes também é a questão do sexo, né? Aquela questão ou até a questão da deepfake, em que a deepfake tem até um aplicativo que está fazendo sucesso agora no meio adolescente. Eu até recebi recentemente no meu aniversário uma postagem desse sentido de um amigo que ele me fez. É um aplicativo que se chama Wombo. Ele pega uma foto sua e ali ele transforma numa imagem, num vídeo. Eu achei muito engraçado que ele me colocou cantando uma música, acho que lá Macarena, não lembro. Eu falei assim, rapaz, eu nem presto para cantar, né? Mas aquela situação, a gente pensa, isso aqui tudo bem, é usado por uma questão positiva, legal. Eu falei, que bom, ganhei este presente. Mas e quando nós pegamos a imagem da pessoa e com o uso de inteligência artificial, se joga para uma questão que pode trazer uma vergonha? Por exemplo, o que ocorreu nos Estados Unidos e tem ocorrido. Eles têm pegado figuras e fotos de algumas pessoas famosas, ou até figuras públicas, e ali lançado em imagem de cunho sexual, em questões pornográficas. Isso é uma deepfake. Tem meios hoje para coibir essa situação? Sim, nós temos meios hoje para coibir essas situações, tanto que já tem, né, empresas voltadas a essa proteção também, né, das deepfakes. Então, são várias questões que, embora pensamos que a internet veio para trazer novas possibilidades, novas fronteiras, tanto é que nós estamos sendo entrevistados, eu estou aqui na minha casa, a professora não sei se está na casa dela, então, de forma remota, isso é um avanço. Então, é bem interessante isso. Sim. E veja, nós trazemos aqui uma realidade que veio, primeiramente, do ambiente físico, das relações sociais, e que depois ela foi deslocada. É interessante que o professor coloca essa mudança, né? A valentia, o valentão, que a professora Marina abordou, né? Do que significa, e que depois se transforma, né? No inverso, que é o da covardia, especialmente nesse tempo de pandemia em que a gente está fazendo 90% das nossas coisas de maneira digital, no online, né? Algumas a gente ainda precisa, como, por exemplo, ir ao supermercado, porque não dá para comer ainda pela internet, pelo celular, né? Eu queria a colaboração da professora Marina diante de um ponto, de um fato. Quando nós damos uma busca na internet, geralmente nós encontramos esse fenômeno de bullying muito associado a crianças e adolescentes e ao processo, à fase de escolarização, de educação. Na pesquisa que eu mencionei no início, que é uma pesquisa da Microsoft, fala-se também de um índice de pessoas adultas. Há uma maior incidência em determinada faixa etária de bullying e também de cyberbullying? Eu não tenho as pesquisas atuais, né? O que eu percebo, pelo menos assim na minha experiência e nas questões de evidências atuais, é que ainda o grupo de adolescentes são os mais afetados e que têm mais comportamentos desta natureza. Nos adultos, a gente está vendo de um tempo para cá, né, com um foco um pouco diferente do que é do mundo mais do jovem, né? Que é um mundo onde ele está vivendo as suas próprias experiências, com características de perversão mesmo, né? O que vai fazer desse jovem mais adoecido e mais dentro de uma saúde emocional, né? É como ele está lidando com todas essas transformações, né? Dentro da estrutura dele de personalidade.
É diferente de um ato adulto que tem uma intencionalidade, né? No começo, começa para o jovem, é tudo meio que uma brincadeira, até que ele arruma um grupo, né, que faz essa aderência, né, porque em grupo nós temos uma tendência a se tornar mais fortes, a gente se permite fazer coisas as quais nós não faríamos se estivéssemos sozinhos. Então, eu talvez não atearia fogo num índio se eu estou sozinha, mas se eu estou em grupo, o grupo me fortalece a fazer algo do perverso. Isso é um fenômeno, né? O Freud já falava em a psicologia das massas e análise do ego, né? O grupo fortalece essa condição de percepção e você faz o ato. No adulto, você não vê muito esse tipo de atitude, mas algo intencional, ligado à sexualidade, à vingança, a um tipo de retaliação ou perseguição, né? Então, é um ato que é mais dirigido, é mais pensado, né? Enquanto os adolescentes começam com algo meio de experiência. Vamos ver como é que a cara, como é que ele vai ficar zoando que ele é verde, né? Será que ele vai gostar? Se percebe que aquilo, né, sensibiliza aquela pessoa, e aí começa o nível de frequência e intensidade. Né? Então, a gente tem que entender que essa dinâmica, ambas as partes estão adoecidas. Tanto a vítima, que está fragilizada e é objeto do bullying, e como quem é o abusador. Na realidade, não existe fracos e fortes. Na realidade, é um comportamento que aquele ser humano está adoecido, né? A origem da palavra vem do valentão, mas assim, esse valentão, a gente faz essa tradução, mas assim, é como se fosse uma força que eu estou colocando em cima do outro como um poder, né? Não na valência de eu sou tal e por isso, não é isso, é uma briga de poder, né? É uma relação que a gente chama vertical, onde eu acredito que eu possa ter um tipo de superioridade em relação ao outro ser humano. Esta é a lógica do bullying. Né? Então, assim, você não ficou comigo, né, no mundo adulto, ou eu me separei de você, e como é que eu vou lidar com essa dor, com essa separação? Eu vou por um mecanismo de me vingar, de te expor, de te retalhar, né? Eu invado o teu computador, atos também de invadir, né, molestar, não é só jogar as fotos na internet, ou destituí-las, manipulá-las, né? Todo ato que invade o outro é um ato onde eu estou me colocando numa posição, né, de superioridade e invadindo o seu espaço. Olha aí, que é importante a gente perceber, né, esses elementos que distinguem também os comportamentos, né, nas diversas fases da vida, conforme a professora Marina traz para nós. Professor Herbert, diante dessa realidade, né, que nós estamos refletindo aqui e pensando já também nos nossos processos de sociabilidade, né, nós somos seres sociais. Que medidas devem ser adotadas para que esses atos, né, sejam evitados? O melhor é que eles fossem exterminados, mas pelo menos evitados. Que medidas nós podemos tomar? Bom, no primeiro momento, o brasileiro tem a mania de pensar tão somente na questão da legislação, como penalidade. Tem uma lei que criminaliza, ou tem uma lei que tipifica isso enquanto crime. Na realidade, eu acho tão importante a lei, tão importante quanto a lei, a questão de campanhas de conscientização e política pública. Não é? Campanhas de política pública ao uso consciente de internet, ao uso consciente de redes sociais, ao uso consciente de aplicativos, e também é porque o Estado sempre pensou na situação que, por meio da coercitividade, inibe os crimes. Se tem uma pena, obviamente, então, nós teremos aí diminuição da questão do crime. Eu sempre faço essa análise em sala de aula com os meus alunos, que, dependendo do tamanho da pena, do crime, o criminoso ele faz uma análise econômica.
faz uma análise econômica. Como assim? Se ele está disposto a cometer aquele crime, independente do tempo, ele vai fazer. Então, é o que eu falo, realmente basta a legislação para inibir essa situação? Ou não? Um trabalho consciente com toda a sociedade não seria melhor? Mas como? Como a professora falou, e me chama muito a atenção, e o senhor também apresentou, Marcos Túlio, a questão da faixa etária vítima dessas situações. Entendemos que as maiores vítimas são os adolescentes, seja porque, enquanto nativos digitais, estão mais hábeis a trabalhar com os aparatos tecnológicos no dia de hoje, diferente de pessoas como eu, que é um imigrante digital. Eu não nasci na era digital. Então, os nativos digitais, a gente sempre brinca, eu sempre falo em sala de aula, eu falo com os meus alunos, falo assim, você já tem filho? Tem. Ele já nasceu com um dedinho assim, para mexer no iPad, no iPhone, porque eles são nativos digitais. Nós não. Eu ainda brinquei com meus alunos, olha, deem graças a Deus por a tecnologia que nós temos hoje, pois se fosse nos anos 90, vocês não iriam assistir minha aula de forma remota. Vocês estariam presos em casa jogando jogo da cobrinha naquele Nokia tijolão. Então, vocês têm a vantagem do uso da tecnologia como uma questão positiva, não é? E nós pensamos, poxa, vem a tecnologia e também vem questões negativas? Vem. A maldade está descrita no ser humano e a psicologia explica isso muito melhor do que a própria legislação. Então, eu penso que situações, né, que possam coibir, se são os adolescentes que sofrem mais essa questão, vem a responsabilização também dos pais. Nós entendemos que há uma mudança social, principalmente na seara do direito de família, com a pandemia, devido à questão de lockdown, então os filhos em casa, os pais podem acompanhá-los no dia a dia, na realização de atividades escolares, na realização de acompanhamento às tarefas, né, e todas as situações do dia a dia. Então o pai passa a ter uma maior atenção ao seu filho. O que antes do lockdown e antes da situação da pandemia não era tão possível. Hoje em dia nós temos aí 24 horas no dia, mas tem dia que a gente precisa de muito mais. Tanta coisa que muitas vezes os afazeres nos chamam. Então, a essas situações, se são essas maiores vítimas, a gente jogar a culpa também, tão somente o Estado deve ser responsável por isso, não. É a questão do princípio da solidariedade familiar, enquanto a família também responsável ali por sua prole. É o pai responsável pela educação dos seus filhos. Então, o pai, ele pode e deve ter o controle em relação a essa situação? Claro, claro. Tem, inclusive, várias redes de plataformas digitais ou de streaming, né, eles sempre trazem essa possibilidade ali também de fazer um controle parental. Do mesmo modo, controlar também a questão do acesso, o que ele está fazendo, o que ele está acessando, se ele não é uma vítima ou um ofensor no campo digital. Então, essa responsabilidade vem, a priori, do Estado, uma questão de uma legislação, tipificando a questão do crime. Posteriormente, nós entendemos também a responsabilização dos pais para com os filhos, né, na criação e educação. É um tema muito, que nos chama bastante atenção. Uhum. Sim. E é um tema muito abrangente. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa e não é um assunto que se esgota em um programa, a reflexão é ampla, exige muitos outros programas e, claro, nós vamos trazer esse assunto novamente aqui para conversar. Eu gostaria já de fazer aquelas pontuações típicas aqui do nosso ponto 3, fazendo a conclusão a partir da fala dessa partilha tão rica dos nossos convidados, a professora Marina, o professor Herbert. Bullying, o valentão que se coloca diante de alguém, aquele que está ali para provocar, para inibir. No cyberbullying, no mundo digital em que muitos de nós estamos inseridos, não é o valentão, é o covarde que se esconde, que aproveita dessa situação. Como melhorar essa situação? Que caminhos? Precisamos de políticas públicas, precisamos de conscientização, precisamos de acolhida. Os nossos adolescentes, as crianças, os nossos adultos, os nossos idosos, sejam eles as vítimas que sofrem muito, que têm a sua vida, a sua rotina afetada. E é sempre preciso olhar com esperança, olhar para fatos como esse, como situações
realidades e trazer esperança para o nosso cotidiano. Para quem passa pelo processo de educação, pelo processo de escolarização, nós temos um elemento muito importante para nos ajudar. E para isso eu trouxe um pensamento do escritor Walter Hugo Mãe em um artigo chamado Autobiografia Imaginária. Ele fala dessa realidade escolar porque ele se via como professor quando era criança. Olha o que nos diz Walter Hugo Mãe. Nas escolas reside a esperança toda de que um dia o mundo seja um condomínio de gente bem informada, apaziguada com a sua condição mortal, mas esforçada para se transcender no alcance da felicidade. E a felicidade, disso já sabemos todos, não é individual, é obrigatoriamente uma conquista para um coletivo, porque sozinhos, por natureza, andam os destituídos de afeto. Nós fazemos parte desta grande comunidade, desta sociedade. Agradecendo a participação, a presença, mesmo que digital, mas a presença e a reflexão da professora Marina Almeida, ela que é psicóloga clínica escolar e que trouxe aí elementos importantes para a nossa reflexão, e também do professor Herbert Emílio Araújo Lopes, advogado, professor universitário. Muito obrigado pela participação e eu me despeço de você, mas com o nosso próximo encontro já marcado. Até lá!